Olá, começa agora o Giro Fortaleza desta segunda-feira, dia 20 de julho. A edição de hoje a gente abre falando sobre saúde. A Santa Casa de Misericórdia traz o balanço de um ano após as intervenções da Prefeitura de Fortaleza. Os dados da Secretaria Municipal da Saúde mostram que o hospital registrou em um ano mais de 77 mil atendimentos gratuitos, entre internações, consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados. A gente traz mais informações com a repórter Gilda Barroso. Desde o dia 15 de julho do ano passado, quando a Prefeitura de Fortaleza assumiu a administração da Santa Casa de Misericórdia, já foram realizados cerca de 78 mil atendimentos, entre consultas, exames, internações, cirurgias e tratamentos especializados. Nada que lembre a realidade desta instituição centenária, quando a Prefeitura decretou a intervenção. A Santa Casa estava afundada em dívidas, com enfermarias fechadas e serviços suspensos, além de dívidas trabalhistas. E sobre todas essas mudanças que aconteceram nesse primeiro ano da intervenção, que tornou todos os serviços aqui realizados exclusivamente pelo SUS, a gente vai conversar agora com a secretária da Saúde de Fortaleza, doutora Riane Azevedo. Doutora Riane, foram muitas mudanças para conseguir que essa máquina voltasse a funcionar bem, né? Sim, é verdade. Nós estamos fazendo um ano agora da intervenção e encaramos isso como um esforço que foi muito positivo. Todas as medidas que foram aqui tomadas, todo o compartilhamento que a gente fez junto com o corpo clínico para a retomada da Santa Casa foi muito importante, porque o resultado é exatamente o que a gente está vendo. As enfermarias todas com pacientes internados, o centro cirúrgico funcionando, centro de imagem também, com tomografia. Vai chegar um novo aparelho de tomografia agora, então serão 2 aparelhos. E todas as inovações que a gente vem trazendo aqui para a Santa Casa, né? Um centro de hemodiálise também completo, todo formatado, já fez quase 10 mil hemodiálise de sessões para tanto os pacientes internados como também pacientes externos. E, além disso, nós vamos culminar com a inovação de um robô, aqui também de uma tecnologia muito boa, que faz, inclusive, a parte até da telemedicina à distância, é capaz de fazer cirurgias à distância, e a gente vai, se Deus quiser, culminar com essa tecnologia que vai incorporar o nosso centro cirúrgico, né? Então, vai servir para fazer tratamento de câncer de próstata, cirurgias que são mais delicadas, que diminuem, inclusive, as complicações, e também serve para fazer um centro de ensino e tratamento para os novos profissionais, residentes, que aqui a Santa Casa é um hospital de ensino também. E aqui foi uma grande reforma, mas também contratação de muitos profissionais. E o desafio de fazer essa troca da roda do carro com o carro andando, porque não podia suspender atendimento, né? É verdade, a gente, quando chegamos, o hospital estava praticamente com 8 leitos ocupados, que eram pessoas que praticamente estavam morando aqui, eram pessoas que as famílias tinham deixado, né, aqui no hospital. Nós também fizemos um trabalho de retomada de familiares, de contato, assim, contactando pessoas para que eles retomassem o convívio com esses pacientes que estavam internados aqui. Conseguimos tirar 6, ficaram 2 ainda, que a gente ainda está nessa tentativa de localizar os familiares, ou até mesmo de dar uma condição mais digna, retirando eles do hospital. Mas tem sido um esforço muito grande, o corpo clínico, a gente retomou todo o corpo clínico, fizemos várias negociações, tanto com os sindicatos, aí ainda está em curso muitas dessas, mas muito bom também a questão das certidões negativas, que a gente conseguiu fazer essa retomada da Santa Casa, então a entrada em programas do governo federal a partir de então, e tudo isso fez com que a gente levantasse esse hospital, né? E hoje a gente está vendo uma produção de quase 900 cirurgias por mês, a gente inclusive almeja que isso aconteça 1.000, que é a nossa meta, 1.000 cirurgias por mês, e falta bem pouquinho, mas eu acredito que agora nesse segundo semestre os meninos vão alcançar esse número, o que é muito importante porque é exatamente a retomada da Santa Casa com o que tinha antes, né? Voltando aos primórdios dela, quando ela trabalhava com esses números anteriormente. Esse investimento e esses trabalhos devem continuar, então, agora pelo segundo semestre? Sim, a gente tem
a luta é contínua, né? E o nosso esforço continua para que a gente trabalhe a sustentabilidade agora da Santa Casa, nesse segundo semestre, com todos esses incentivos que ela recebe, como também na entrada dos programas que tem do governo federal, com pagamentos diferenciados para alguns tipos de cirurgia, principalmente oncologia, que é a que a gente quer fazer a retomada aqui. Então, ainda tem muito trabalho a ser feito, mas nós estamos assim muito satisfeitos com o que a gente já vem coletando até esse momento. Então, qual é o recado para a população? Porque muita gente ainda acha que aqui faz serviço pago, mas não é mais, agora é 100% SUS. Sim, todos os serviços realizados aqui na Santa Casa são 100% gratuitos e são 100% SUS. Então, a porta de entrada para você vir fazer um procedimento aqui é o posto de saúde, você faz seu atendimento lá, e aí, se for um caso de uma cirurgia, de um exame, lá vai ser encaminhado através da regulação para ser realizado aqui. Como também a gente recebe os pacientes internados, aqueles pacientes clínicos ou cirúrgicos que vêm das UPAs, que recebem um atendimento lá. Então, a gente também recebe esses pacientes, né? Nós somos retaguarda aqui na Santa Casa para receber esses pacientes das UPAs. E assim a gente vai fazendo com que toda a população tenha acesso à Santa Casa de uma forma mais igualitária, né? Todos têm esse direito ao tratamento que é ofertado aqui. Aí vai urologia, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, os procedimentos de oftalmologia, cabeça e pescoço. Então, são muitos procedimentos bem diversos, retomando a Santa Casa que trabalhava e atendia a população como era antigamente, com essa mudança, que hoje não há mais nenhum tipo de cobrança, todos os procedimentos são gratuitos pelo SUS. Ok, muito obrigada, doutora Riane. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. No mês em que é celebrado nacionalmente o Dia da Saúde Ocular, nós destacamos o serviço da emergência oftalmológica que funciona no IJF. A unidade é referência em casos de queimaduras químicas, corpo estranho intraocular, lesão traumática e perfurante do globo ocular, entre outros acidentes que acometem a região dos olhos. Foi no trabalho na roça, lá em Cedro, que Francisco Gabriel teve o olho esquerdo lesionado. A gente costuma iniciar as brocas, né? Primeiro serviço tem que fazer a broca, queimar, né? Para depois plantar, né? E foi nessa hora que eu sofri essa lesão. Eu cortei com a foice aqui, a gaia veio, pegou na minha cara, muito próximo, muito perto. Pegou cheio na parte do olho em cima. Eu pensei que até tinha furado, perfurado por fora, mas graças a Deus não. A lesão foi só por dentro. Hoje foi dia de retornar ao médico aqui no IJF após a cirurgia realizada há uma semana. Gabriel teve medo de perder a visão e ele sabe que o acidente poderia ter sido evitado. Ninguém usa óculos, né? Se tivesse usado óculos, tinha evitado esse impacto tão forte no meu olho. De janeiro a junho deste ano, o IJF atendeu 323 pacientes na emergência oftalmológica. O número é praticamente o dobro do número de pacientes atendidos no mesmo período do ano passado. A maioria dos casos aconteceu no ambiente de trabalho e 80% deles poderiam ter sido evitados. No caso do Gabriel, o maior medo era perder a visão. Mas graças ao atendimento realizado a tempo, a visão foi preservada. Chegou aqui, foi examinado, no mesmo dia ele foi operado, nós fizemos uma sutura de córnea e passamos a medicação e ele está retornando hoje 7 dias depois. Então foi constatado uma catarata traumática, que é causada pelo trauma, e um aumento da pressão intraocular. Mas foi medicado e foi encaminhado para um serviço especializado para tratamento da seguimento ao trauma. A maior prevalência dos casos de emergência oftalmológica no IJF ocorre em pessoas de 30 a 39 anos. Entre o público infantil, a faixa etária de 5 a 9 anos concentra o maior número de ocorrências. Para promover a conscientização da população sobre os acidentes oftalmológicos, o IJF, em parceria com a UFC, desenvolveu este guia para prevenção de lesões oculares. O material reúne informações educativas
para reduzir os riscos de acidentes e orientações sobre quando buscar um serviço de urgência e emergência. A gente fez uma pesquisa nos outros guias que tem internacionais e fizemos uma reunião de todos os dados, de todos os elementos e fizemos essa orientação para os pacientes. Porque muitos desses traumas levam à perda da visão, à cegueira definitiva. Então, poderiam ser evitados, né? Então, são casos que geralmente são pacientes economicamente ativos, é um prejuízo para a família, é um prejuízo para o Estado. Geralmente, esses pacientes vão ser aposentados, aqueles que já têm ou a visão baixa no outro olho, e poderia ser evitado tudo isso. E vale a pena destacar, se não deu para evitar o acidente, o ideal é não procurar resolver o problema sozinho, sob o risco de complicar a situação. Em casos de trauma contusos, bateu algum objeto, caiu algum objeto no olho, é proteger o olho. Não tentar tirar, não tentar fazer nada, proteger o olho e procurar assistência médica. Em caso de contato com substâncias químicas, de qualquer forma, é lavar o olho com água corrente, a água que você tiver mais perto de você. E jamais usar outros líquidos para tentar neutralizar. É água corrente, água, soro e água. Só isso. Lavar bastante, lavar bastante. E emergência. E procurar emergência. Foi com sofrimento e dor, mas Gabriel aprendeu a lição. Ontem terminaram a minha broca. Por essa, ela não me pega mais, né? Em Fortaleza, a prevenção das zoonoses também passa pelo acesso gratuito aos serviços veterinários oferecidos pela Secretaria Municipal da Proteção Animal. E para ampliar a conscientização de combate às zoonoses, a Prefeitura está promovendo a campanha Julho Dourado. A ideia é reforçar a conscientização sobre a importância da prevenção da saúde do animal e da guarda responsável. Cuidar do seu pet já não é mais só um gesto de carinho e de afeto, mas de promoção à saúde do animal e também de estratégias para proteger a população. E esse mês de julho existe uma campanha, a campanha Julho Dourado, que é justamente para a promoção à saúde e também dos cuidados das zoonoses. E a gente veio conversar com a médica veterinária Mara Pinto para falar um pouco sobre a importância desses cuidados e o que são, de fato, as zoonoses. São doenças que os animais transmitem para os seres humanos, né? Então, acaba entrando em zoonose. E aqui em Fortaleza, a gente fala de 4 que são muito importantes a gente estar falando sobre, que a gente tem a raiva, a gente tem a esporocose, tem a leptospirose. Então, assim, a gente sempre está tentando fazer educação e orientando as pessoas como proceder para a gente estar educando esse pessoal para quando acontecer uma mordida, alguma coisa do tipo, tá a orientação certa, correta, para saber o que fazer se o animal tivesse contato com o ser humano. A mais preocupante seria a raiva, porque ela é fatal, né? Quando ela aparece os sintomas, ela acaba apresentando logo já para ser... Não tem muito o que se fazer. Então, assim, as outras não que elas sejam menos importantes, todas merecem atenção, né? Então, assim, o indicado é o quê? Por exemplo, a esporotricose, ela é muito de felinos. Então, como esses animais acabam vivendo muitas de colônias e a transmissão acaba sendo muito fácil, então o ideal é fazer o quê? A esporotricose, você se contaminou, e o que você faz? Vá até o médico veterinário, porque acaba que ela demora uns dias para fazer aparecer os sintomas. Como também a raiva pode demorar até 1 ano ou até de 3 meses a 1 ano. Então, assim, cada dessas doenças, o ideal é o quê? Teve o contato, por exemplo, a raiva que você leva uma mordida de um morcego, de um gato ou de um cachorro, o ideal é você fazer o quê? Procurar um atendimento médico, né? E levar o seu animal ao veterinário, para você receber a orientação, porque o que acontece no dia a dia, as pessoas pegam, simplificam, né? Levou uma mordida, não tive nada, e aí ao longo prazo que vai vir os sintomas, e quando aparecem os sintomas, a pessoa já vai levar ao óbito, infelizmente. Eu queria que você falasse o que é o Julho Dourado, né? Essa campanha que eu acredito que seja importante, né? E de que maneira ela ajuda a população. Pronto, esse é um mês de Julho Dourado, seria para a gente conscientizar a população dos benefícios também que a gente disponibiliza para as pessoas estar podendo ter acesso, como castração, a gente faz campanhas de vacinação, a gente tem o nosso PVS, que a gente faz esse trabalho de vacinação na casa das pessoas, e adoção também. A gente fala sobre os maus tratos, para as pessoas saberem o que é os maus tratos, porque hoje em dia não é só você espancar um animal que se torna maus trato. Você manter um animal encolerado
24 horas, isso já leva como maus tratos também, né? Você tem que deixar a água limpa, a alimentação também. Então, assim, a gente sempre tenta conscientizar nesse sentido, para as pessoas não acharem que o maus trato seja só espancar o animal. A gente facilita esse olhar do tutor para o animal. Como é que a prefeitura ajuda a população a esses cuidados com os animais? Como é que é? Pronto, a gente tem um trabalho bem bacana, a gente tem um PVS, que é o projeto veterinário solidário, que a gente faz como? A gente tem os abrigos e tem os tutores que procuram a gente, que tem acima de 8 animais, e a gente vai até a casa desse tutor e a gente faz consulta, faz vacinação, e aí a gente orienta eles também como proceder em algumas dúvidas que eles têm no decorrer, porque a maioria são protetores também, né? E são pessoas que ajudam a gente a cuidar, porque quando a gente cuida do animal, a gente cuida do ser humano. A gente tem que entender que, até é bom esse espaço que a gente está tendo, para quê? Para a gente entender que quando a gente fala de zoonose, a gente não está falando só de cachorro e gato. A gente está falando de saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. E quando a gente trabalha com os três, a gente consegue colaborar no todo, né? Então é muito importante essa troca que a gente está tendo para explicar para a população, informação, né? E aí a gente também tem os nossos vetmóveis que a gente faz a castração, né? Isso é de suma importância porque é um controle populacional que a gente acaba fazendo e muito bom para Fortaleza. A gente também tem a Clínica Jacó, que a gente fornece serviços, né, para vocês, para a gente poder estar, quando tem algum animal que está machucado, precisa de algum procedimento cirúrgico, a gente também tem um programa que é todos de graça. Se alguém visualizar um maus tratos aos animais, tem algum telefone, algum lugar que a gente possa denunciar isso? Pronto, tem o policiamento ambiental, né, que você faz a denúncia a ele, abre o BO, e aí ele entra em contato com a gente, porque a gente entra com os veterinários, né, para saber a orientação, eles entram com a denúncia e a gente entra na parte veterinária para identificar se o animal de fato está com maus tratos ou não. E aí a gente, em conjunto, a gente consegue dar continuidade na resolução e conseguir ajudar os animais. Então é isso, gente. Todo esse alerta, toda essa prevenção e cuidado com o seu animal é o que vale. Lígia Martins, para o Giro Fortaleza. E assim a gente encerra essa edição. Agradeço a sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.